meu coração e que Ele fale ao seu coração nesta noite. Você que está nos acompanhando aí pela transmissão, fique conosco até o final, compartilhe esta palavra com os seus amigos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. 1 Coríntios capítulo 15, quem encontrou diga amém. Eu ainda ouço barulho de folhas de Bíblia, por isso eu vou te esperar mais um pouco. Apesar de que o texto vai aparecer aqui atrás, mas é bom que você abra a sua Bíblia para ficar bom de Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler a partir do versículo de número 19, que diz assim, veja bem. Se esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém? Só até aqui. Feche a sua Bíblia. Pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, fale ao nosso coração nesta noite, através da tua palavra. Tenha liberdade no nosso meio e fique à vontade entre nós, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da santa e gloriosa palavra do Senhor. O que nós temos aqui, ao mesmo tempo que é uma palavra de conforto, é uma palavra um tanto quanto assustadora, já que olhamos não só com uma visão de passado, pela palavra que nós lemos, mas precisamos olhar para esse texto com uma visão de presente e também com uma visão de futuro. E quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler com uma visão de presente e com uma visão de futuro, nós vamos encontrar uma ordem cronológica de fatos que ocorrerão em procedência da vida de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. É sabido por todos os homens, por todos nós, que eventos estão acontecendo em toda parte do mundo. Pessoas estão sendo ceifadas, almas estão sendo arrastadas furiosamente por Satanás e sendo lançadas no fogo do inferno. Essa é a visão que eu tenho quando eu olho para um cenário de guerra como o que está acontecendo ao redor do mundo. Essa é a visão que eu tenho quando eu olho para o cenário de injustiça que está bem diante dos nossos olhos, que nós conseguimos olhar com os nossos olhos e ouvir com os nossos ouvidos através dos noticiários de televisão.
E quando nós olhamos para essa verdade bíblica, nós vamos encontrar uma ordem cronológica dos fatos que ocorrerão. A Bíblia vai dizer assim, queridos, para dar início ao nosso bate-papo, à nossa conversa desta noite, a Bíblia, ela está sendo bem clara. Aqueles que têm a sua esperança em Cristo apenas nesta vida, ponto. Eu quero dizer para os irmãos, aquele que espera em Cristo, aquele que acredita em Cristo apenas nessa vida. O que quer dizer isso, pastor? Aquele que acredita em Cristo apenas para lhe abrir uma porta de emprego, aquele que acredita em Cristo apenas para lhe dar uma cura, aquele que acredita em Cristo apenas para lhe dar uma porta de escape, aquele que acredita em Cristo apenas para lhe dar um alívio, aquele que acredita em Cristo apenas para lhe dar um conforto, aquele que acredita em Cristo apenas para lhe dar uma prosperidade. A Bíblia vai dizer que esse cidadão, ele é considerado como um ser miserável, porque ele não tem esperança na vida futura, uma vez que Cristo, ele não é apenas um Cristo de passado, ele não é apenas um Cristo de presente, ele também é um Cristo de futuro. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Em Hebreus do capítulo 13, versículo de número 8, vai dizer que ele é o mesmo Deus de ontem, ele é o mesmo Deus de hoje, e ele será o mesmo Deus por toda a eternidade. Então o homem e a mulher que esperarem em Cristo apenas nessa vida, ele é um homem miserável, ou ele é uma mulher miserável, porque Cristo não é apenas Cristo de presente, e nem apenas o Cristo do passado, aonde nós temos narrado os fatos na história bíblica. Não, ele é também o Deus da eternidade. E eu vim aqui nesta noite não para pregar aos irmãos de um Deus que apenas faz promessa, não. Eu vim aqui nesta noite para pregar aos irmãos de um Deus cumpridor de promessa. Essa é uma boa oportunidade para você dar glória a Deus. Eu disse para os irmãos que eu não vim aqui apenas para pregar a um Deus de passado. O que é um Deus de passado? Deus de passado é aquele que apenas faz promessa, mas o nosso Deus, ele não é apenas o Deus do passado, ele é o Deus do presente, e ele também é o Deus de toda a eternidade, e por causa disso, ele é um Deus cumpridor de promessa. E eu quero dizer para os irmãos desta noite, que antes que a ordem cronológica dos fatos que foram narrados por Paulo aos Coríntios se cumprirem, ele ainda está de pé para realizar as promessas que ele prometeu na sua vida. Eu quero dizer para os irmãos desta noite, Deus, ele não está morto, os ouvidos de Deus não estão tampados, os olhos de Deus não estão fechados, ele está olhando para a terra nesta hora e está contemplando a adoração dos bons para realizar o desejo e a vontade daqueles que estão em permanência à vontade dele. Eu quero dizer para os irmãos desta noite que os olhos do Senhor estão atentos à sua adoração neste lugar, para que ele possa se fazer cumprir na sua vida a promessa que ele fez para você. Eu quero dizer para os irmãos desta noite, o que nós temos aqui diante dos nossos olhos é uma ordem cronológica de fatos que acontecerão, e se você ainda não viu se cumprir na sua vida a promessa que ele te fez, eu quero dizer para você, meu querido e amado irmão, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Dado ao texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que as coisas vão acontecer em sua ordem. A Bíblia disse que primeiro Cristo,
O primeiro da ressurreição é Cristo. Eu custei entender isso. Eu ficava pensando, mas Deus, o próprio Jesus, ele ressuscitou a Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, a Elias também ressuscitou, Paulo também ressuscitou pessoas, mas como assim Cristo ressuscitou o primeiro? Eu custei entender esse texto, não sei se pela ignorância ou por falta mesmo de instrução ou de entendimento no Espírito, mas quando Deus me deu a entender, eu louvei a santidade dele, porque o que a Bíblia está dizendo, que Cristo foi o primeiro a ressuscitar para a eternidade. Aqueles que outrora haviam sido ressuscitados, eles morreram novamente, mas Cristo foi feito as primícias dos que dormem, porque Cristo, ele ressuscitou por toda a eternidade. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a morte não mais terá poder contra a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, querido, que jamais a morte pode tocar em um fio de cabelo de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Aliás, nem quando ela pôde tocar, nem quando ela pôde ter a ordem ou a permissão para levá-lo, ela não fez como faz comigo e com você. O próprio Cristo se entregou, quando ele disse lá na cruz do Calvário: nas tuas mãos eu entrego o seu espírito. Nesse caso, nem contra a vida de Jesus a morte teria poder, a morte teria autoridade. A morte só conseguiu levar Jesus porque Jesus se entregou a ela. Eu quero dizer para os irmãos nesta noite, não há nada mais terrível do que a morte. É por isso que nós estamos olhando para um lado, estamos olhando para o outro. Pessoas estão sendo ceifadas por Satanás. O espírito da morte está levando vidas, estão arrastando elas com crueldade e maldade para o inferno e lançando elas lá no fogo do inferno. A Bíblia vai dizer que este inimigo é tão terrível que ele será, Marcelo, o último inimigo a ser vencido. A Bíblia vai dizer que este inimigo, ele é tão traiçoeiro, ele vem quando você menos espera, ele vem quando você menos percebe. Você percebe quando vem o espírito de pombagira, você percebe quando vem o espírito Zé Pilintra, você percebe quando vem o espírito de tranca-rua, porque através de uma obra de macumbaria, esses espíritos são enviados, e pela misericórdia de Deus você consegue sentir, e você consegue ter visão, você consegue receber uma revelação. Mas existem casos em que a morte chega sem avisar. A pessoa deita na cama para dormir e acorda morta no outro dia. A pessoa, ela está andando na rua e de uma hora para outra uma bala com endereço a alcança, porque se alcançou alguém não era perdida, tinha um endereço. A pessoa, ela está andando pela rua e de uma hora para outra um acidente acontece, ela bate a cabeça ou ela bate o carro e aí ela vai e morre. Meus queridos e amados irmãos, entendam uma coisa aqui nesta noite: Jesus Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para toda a eternidade, porque alguém precisava parar esse adversário, alguém precisava parar este inimigo. Você consegue orar e quebrar uma obra de macumbaria, você consegue orar e quebrar uma obra de bruxaria, você consegue orar e quebrar uma obra de magia negra, você consegue orar e repreender Zé Pilintra, tranca-rua, preto velho, pombagira, sete saia. Você consegue orar e repreender o inferno de contra a sua vida, mas quando a morte bate lá, ninguém consegue trazer de volta. Alguém precisava parar esse inimigo, alguém precisava parar esse adversário. Alguém precisava se entregar, porque por causa de uma palavra que veio da boca dele, quando ele disse para Adão: Adão, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela você comer, certamente morrerá. Quando Deus libera esta palavra, ele não estava falando de morte física, ele estava falando de morte espiritual. Mas por causa da morte espiritual, o homem herdou também a morte física, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E não tem ninguém, não tinha homem nenhum
que podia parar esse inimigo. Não tinha homem na terra que podia parar esse que é o mais terrível de todos os espíritos do inferno. A morte, ela vem sem avisar. Quantos de nós aqui já perdemos entes queridos? Estava bem, estava com saúde, jantamos pela última vez, ceamos pelo último ano, nos acolhemos uns aos outros pelo último momento, e ninguém de nós que estamos aqui nessa noite sabemos qual será o nosso último encontro com os nossos familiares, porque esse inimigo ainda está solta por aí. Hoje você vê uma pessoa alegre, sorridente, ela deita na cama para dormir, e amanhã ela pode não estar ali com o seu sorriso mais. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para os irmãos: aproveite muito bem o tempo que você tem com os seus irmãos, aproveite muito bem o tempo que você tem com a sua família, porque a ordem dos fatos acontecerão, mas esse inimigo ainda está solta, e ele será o último a ser vencido. Precisamos ter consideração uns pelos outros. É por isso que Cristo nos ensinou a amar uns aos outros. É por isso que Cristo nos ensinou a não odiar uns aos outros, porque o amanhã pode ser tarde demais, e para muitos de nós ele pode nem chegar. Nós não estamos em tempo de perder tempo, queridos. Nós não podemos mais perder tempo com os nossos prazeres, não podemos mais perder tempo com a nossa vontade, não podemos mais perder tempo com o nosso eu, porque nós estamos rodeados, nós estamos cercados de nuvens de testemunhos que deixa muito bem claro para mim e para você que Jesus está voltando. E quantos demais precisa partir para que os nossos olhos sejam abertos? Quantos mais a morte precisa levar para que o meu olho, o seu olho se abra diante dessa realidade tão cruel? O que é o homem? Quem é o homem? Quem é você? Quem sou eu? Quando uma enfermidade bate na minha vida e na sua vida, nós buscamos desesperadamente pelo recurso da medicina. E talvez pela misericórdia de Deus, algum médico ainda possa fazer alguma coisa para nos ajudar. Mas se a morte chegar, não tem homem na face da terra que possa fazer algo por você. Quando a morte chega, não tem homem que possa fazer nada por mim e nem por você. A Bíblia vai dizer que Cristo, Ele ressuscitou para ser as primícias, para ser o primeiro para a eternidade, deixando muito bem claro que existe uma eternidade, e essa eternidade vai acontecer em dois planos. Essa eternidade, ela vai acontecer no plano celestial, e ela vai acontecer no plano infernal, e querendo o homem ou não, ele não tem como fugir dessa realidade, porque Cristo já ressuscitou, e hoje a eternidade existe por causa dele, que existe de eternidade a eternidade. Se Cristo não existisse mais, poderíamos levar em consideração que a morte não poderia nos parar. Aliás, que a morte poderia nos parar. Mas Cristo ressuscitou e deixou muito bem claro de que hoje nem a morte pode parar aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 10, que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Queridos, precisamos abrir os nossos olhos para o que está acontecendo aqui. Ficar atentos ao que está acontecendo. Porque esses dias você ouve notícia na cidade vizinha, você ouve notícia no país vizinho, você ouve notícia no estado vizinho, você ouve notícia no bairro vizinho, você ouve notícia no seu bairro.
E daí a pouco essa notícia chega dentro da sua casa. E o problema é que todos nós vamos ter que morrer um dia. Todos nós vamos ter que passar pela morte. Mas o problema, querido, é que Deus ele nos deu a oportunidade de pregar essa verdade para alguém, de instruir alguém diante dessa verdade. Mas o problema é que muitos de nós estamos negligenciando essa verdade e muitos têm partido sem o verdadeiro conhecimento de Deus. O nosso maior engano como igreja é pensar que todo mundo já conhece a Deus. Obrigado. Quando em muitos casos nem mesmo a própria igreja o conhece. A Bíblia vai falar de Jó, que era alguém que sacrificava, que orava, que andava na presença, mas o próprio Jó vai dizer com a sua voz: eu conheci a Deus apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos o veem. Eu não sei o que estamos esperando para ter o verdadeiro conhecimento da pessoa de Deus. O que nós estamos esperando para ter o verdadeiro conhecimento da pessoa de Jesus Cristo? Quando Jesus ele nos chama para relacionar com Ele, nós só temos relacionamento com quem nós conhecemos, com quem nós temos intimidade. Quando Deus ele nos convida a entrar para dentro do nosso quarto e fechar a porta e orar, Ele está nos chamando para a intimidade. E nota, querido, que dentro do seu quarto, no lugar da intimidade, só entra quem você conhece e convida. Precisamos conhecer a Deus para conhecer os mistérios de Deus. Precisamos conhecer a Cristo para conhecer os mistérios de Cristo. Precisamos entender a mente do Senhor para saber em que lugar nós vamos estar quando Ele nos chamar para a eternidade. Porque isso já não depende mais da crença do homem. A eternidade virá porque Cristo é eterno. E se Cristo é eterno e a morte será vencida, então todos nós vamos ressuscitar. E se todos nós vamos ressuscitar, só existem dois planos para viver a nossa eternidade: ou o céu, ou o inferno. Ele disse: primeiro Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo. Sabe, quando ele fala para os Tessalonicenses: a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, nos ajuntaremos com eles nos ares. Paulo ele está dizendo assim: olha, a minha esperança era me ajuntar com eles ainda em vida nos ares. Mas agora Paulo se foi. E Paulo está na primeira categoria daqueles que morreram em Cristo. Então Paulo, ele entrou para as primícias. Ele virá com Cristo. Porque quando Cristo vier, Ele virá com os seus santos para junto com os santos aqui da terra. Os que serão arrebatados, eles se encontrarem nos ares. Mas eu temo muito ao que este inimigo pode fazer comigo e com você. Porque a Bíblia vai dizer que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. A morte, querido, ela tem levado vidas. E quer saber? A pior parte de uma morte não é você ver um corpo esticado no chão. A pior parte de uma morte, se acontece no hospital, não é você chegar lá e ver aquele corpo ali naquela cama de hospital. A pior parte de uma morte, independente se é de um parente ou se é de um desconhecido, a pior parte de uma morte não é você ver aquele corpo ali dentro do caixão, não.
A pior parte de uma morte é você olhar para uma vida que não conhecia Jesus e saber que aquela alma foi violentada por demônios, que aquela alma foi arrastada por demônios, que aquela alma foi jogada no inferno sem dó e sem piedade. Isso sim dói. A pior dor que a humanidade precisaria sentir não é de ver um corpo caído no chão. Jesus ele disse: não tema aquele que pode matar o corpo e nada pode fazer com a alma, mas antes temai aquele que pode matar o corpo e mandar para o inferno a alma. Nós precisamos ficar atentos ao que está acontecendo aqui. Porque ontem foi fulano, antes de ontem foi ciclano, e a Bíblia vai dizer que o julgamento de Deus vai começar pela sua casa. E eu não sei você, mas quando eu olho para este cenário que está sendo montado no mundo, não me dá vontade de fazer outra coisa a não ser buscar a Deus, orar, orar e orar. Quem nos livrará do fogo do inferno? Quem nos fará escapar dessa condenação? Quem em sã consciência poderá estender as mãos e nos tirar de lá? A terra não se lamenta mais, a terra não chora mais, a terra não entristece mais. A realidade de toda morte nunca foi o corpo. A Bíblia diz em Eclesiastes: o pó volta à terra que o deu, mas o espírito volte a Deus que o deu. A realidade de uma morte nunca foi o corpo, querido. O meu corpo e o seu corpo, por mais belo que ele esteja aí agora, esse corpo será comido de bicho, querendo você ou não. Quando ele cair ali na terra, quando ele entrar para dentro daquele buraco, você acha que aquele caixote vai cercar? Não, aquele caixote não vai deixar os bichos entrar. Engano. Daí a pouco os bichos não precisam entrar, porque os bichos eles estão lá dentro. Eles já moram dentro de nós. E eles vão nos consumindo de dentro para fora. A realidade de uma morte nunca foi o corpo, é a alma. Quando você sabe por que muita gente encontra dificuldades para orar? Eu não sei se eu falo isso aqui, eu falo ou não, querido? Não só falo, se todo mundo perguntar, fala assim: o que é, pastor? É porque quando você entra para dentro do seu quarto para orar, presta atenção nisso aqui. Quando você entra para dentro do seu quarto para orar, olha para você ver. Você está do lado de fora, está bem. Está assistindo uma TV ou está jogando algum joguinho no celular, está bem, está bem. Aí você pensa assim: vou orar. Aí você acredita que só pensou, não. O Espírito Santo de Deus falou com você: vai orar. Aí você ligou e falou assim: eu vou orar. Aí quando você passa da porta do quarto para dentro, quem diz que você consegue orar? Você fecha a porta, você ajoelha, a primeira glória, o primeiro glória que você dá, a boca abre até no canto. Aí você já começa a sentir um cansaço, um peso, uma fadiga, uma aflição, sono, e você ora ali talvez 5 minutos no máximo e pensa que já orou 2 horas, e você acredita que está muito cansado para orar. Ali dentro daquele quarto você pensa que só aconteceu isso e mais nada. Mas do lado de fora daquele quarto, ao entorno da sua casa, quando o Espírito Santo falou com você: vai orar, e os demônios do inferno ouviram aquela ordem: vai orar, eles já cercaram a sua casa. Eles já começaram a fazer uma campanha no entorno da sua casa. E ali eles começaram a lançar seta. Eles começaram a lançar tudo quanto é tipo de coisas contra a sua vida, para você não ter força para orar. É por isso que a oração é uma batalha. É por isso que a oração é uma guerra.
Do lado de dentro está lá, você abrindo boca, você com sono, você cansado. E do lado de fora está lá o diabo lutando para não te ver orando. A realidade do mundo espiritual é muito diferente daquilo que nós vemos. Quando nós olhamos para uma pessoa matando alguém a sangue frio, o único sentimento que vem no nosso coração é de revolta, é de ódio, é de desumanidade. A gente pensa, isso é desumano, isso é terrível, isso é cruel. Mas quando nós olhamos para o mundo espiritual, demônios estão dando chacota de mim, de você. Demônios estão rindo na nossa cara, porque ele veio para matar e ele está matando. E ponto final. Demônios estão olhando para mim, para você, pensando que é apenas desumano, pensando que é apenas coisa humana, enquanto no mundo espiritual o inferno está em festa, porque é mais uma alma que eles estão levando com eles para o inferno. Paulo ele vai dizer assim, olha só, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E mais para baixo aí, mais para baixo aqui no versículo de número 55, ele diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O que é isso, pastor? Aguilhão são correntes, são prisões que prendem. E aí, querido, o que acontece? O diabo ele vem, ele coloca uma prisão em mim e em você. Mas não, eu estou livre, pastor, aqui ó, meu braço está solto. Não, não é uma prisão física, é uma prisão espiritual. Porque não tem nada a ver com o seu corpo físico, querido. Não tem nada, não, a morte não quer o seu corpo físico. A morte não quer esse corpo aí, querido, que fede, esse corpo cheio de bicho. Não, a morte não quer ele. Não. Então ele não vai prender a sua mão física, não. Ele vai prender a sua alma. O diabo ele vem, ele coloca uma prisão em mim, em você. De que maneira, pastor? Através do pecado. E aí existem muitas pessoas aprisionadas no pecado, que está presa pelo aguilhão do pecado. Que pode ser o quê? Que pode ser adultério, que pode ser fornicação, que pode ser pornografia, que pode ser vícios de álcool, que pode ser vícios de droga, que pode ser qualquer coisa contrária à lei de Deus. E aí você olha para aquela alma, olha para aquela vida e vê ela caída, sem força, sem ânimo, sem vontade e sem coragem. Por quê? Porque ela quer, é o que a igreja fala. Não é porque ela quer, é porque a alma dela está aprisionada. E o corpo humano só teve vida quando Deus deu para ele o fôlego de vida. E uma alma aprisionada, o corpo fica fraco, o corpo fica sem força. É por isso que você vê muitas pessoas na sarjeta sem força, porque a alma está presa. E a alma e o espírito é a vida do corpo. E que corpo terá vida com a alma acorrentada e que o espírito emudecido? Que corpo? Eu faço um apelo para a igreja de Deus nessa noite. Eu faço um apelo. Nós não estamos em tempo de perder tempo. Nós precisamos vencer os pecados que nos aprisionam. Nós precisamos vencer o desânimo que nos aprisionam. Precisamos vencer o cansaço que nos aprisionam. Nós precisamos soltar os aguilhões do inferno, os aguilhões da morte, porque o salário do pecado ainda é a morte. Não teve reajuste. E se eu e você não nos libertar, nós iremos para lá. Precisamos nos despertar para isso.
Ei, almas estão acorrentadas. E quer saber? O demônio não vai soltar ela assim de qualquer maneira, querido. É por isso que a batalha espiritual, é por isso que a oração de intercessão é chamada batalha espiritual, porque é uma guerra. Jesus no Getsemane, ele lutou com todas as forças. Jesus ali no Getsemane, ele deu todo o seu sangue. Jesus ali no Getsemane, ele luta como se fosse corporeamente. O seu corpo está trêmulo. O seu suor se torna sangue. Porque ele luta pela sua alma. Ele luta contra o inferno pela minha alma, pela sua alma. E o inferno não quer soltar. O inferno diz: eu não vou soltar. Mas Jesus diz: eu vou até o final, Pai. Perdoa eles, porque eles não sabem o que está fazendo. Mas eu vou até o final. Ei, nós não podemos perder tempo. Sabe aquela... Quando uma morte acontece, aí que você diz assim: ah, mataram o fulano. Ah, que covardia. Eu disse para Deus isso hoje quase que em lágrimas. Se tem alguma covardia nisso, Deus, é da igreja, é minha. Porque eu deveria estar lá pregando, eu deveria estar lá evangelizando, eu deveria estar lá lutando contra o inferno por aquela alma. Mas eu estou ocupado demais mexendo no WhatsApp. Eu estou ocupado demais assistindo um filme. Eu estou ocupado demais assistindo uma novela. Eu estou ocupado demais trabalhando. Eu estou ocupado demais fazendo isso. Eu estou ocupado demais fazendo aquilo. E enquanto isso, quantas almas estão indo para o inferno? Se nós pegássemos todo o nosso tempo que nós não estamos dormindo e trabalhando, sobraria tempo demais para ganhar almas. Tempo demais. 10 horas de trabalho para alguns, 12 horas para outros, 8 horas dormindo. Para os que trabalham 10 e dormem 8, sobra 6. Para os que trabalham 8 e dormem 8, sobra 8. Para os que trabalham 12 e dormem 8, sobra 4. E o que nós temos feito? A nossa oração não passa de uma frieza espiritual. A nossa oração não passa de um lamúrio diante do nosso Deus. Quando nós vamos orar, ao invés de orar, de chorar, de clamar pelas almas que estão sendo arrastadas para o inferno, nós clamamos a Deus em murmúrio, só pensando no nosso eu, no nosso prazer, na nossa vontade. Deus me abençoa, me ajuda a trocar de carro, me ajuda a trocar de casa, me ajuda a comprar uma casa, me ajuda, Deus, a reformar minha casa. Ah, Deus, me ajuda a trocar de emprego. Ah, Deus, me dá mais dinheiro. E as almas? Quando que nós vamos começar a clamar por elas? Quando que nós vamos começar a chorar por elas? Quando? Me dá mais dinheiro, me dá mais conforto, me dá um celular melhor, me dá uma televisão maior, me dá uma casa melhor. Ah, me dá um dia de piscina. Ah, me dá um dia disso. Ah, para quê? E as almas? Quando que você vai se lembrar, vai se atentar que alguém tem que clamar pelas almas? Quando que nós vamos nos atentar para isso? Que alguém precisa chorar pelas almas, porque a morte está solta. Ontem ou antes de ontem, não sei, com todo respeito, se algum familiar estiver nos acompanhando ou nos acompanhar em algum momento, recebemos a notícia de um rapaz que se suicidou, e depois recebemos a notícia de um rapaz que foi morto a sangue frio. Quando que uma notícia dessa vai mexer com a sua alma, querido?
Quando que uma notícia dessa vai mexer com você? Eu quero fazer um apelo, por favor, pelo amor de Deus, não compartilhe essas desgraças, não. Me desculpa a expressão da palavra, não compartilhe essas desgraças. Você foi chamado para compartilhar boa nova. Eu vejo cristão comentando com o outro, mandando um para o outro. Me ajuda aí. Você foi chamado para pregar a Cristo ressurreto. Você não foi chamado para louvar uma ação do inferno. Quando você está aí postando essas coisas assim, você está glorificando, exaltando uma ação de Satanás. Ao invés de estar exaltando o nome do seu Deus, pregando a palavra do seu Deus, você está aí divulgando essas coisas por aí. Para com isso. Para com isso. Atente-se hoje para o que Deus está falando ao seu coração. Nós não podemos perder mais tempo. Jesus está voltando, acorda, igreja. Jesus está voltando, desperta, igreja. Desperta. Você pode sair daqui agora e a morte está te esperando lá fora. Como é que está a sua vida? Pastor, misericórdia. Mas essa é a única certeza que nós temos. Essa é a única certeza que eu e você temos. Os que esperam em Cristo apenas nessa vida é o mais miserável que tem. Porque Cristo, Ele não é apenas de presente, Ele é de futuro, Ele é eterno. Existem duas realidades apenas e não tem atalho. Jesus está voltando, em pouco tempo todos nós estaremos diante dele. E teremos que prestar conta com ele. Teremos que prestar conta com ele. E daí você pode dizer para mim que não está pronto? Você pode dizer para mim que não está preparado? Mas a morte, ela não quer nem saber. Ela não vai chegar para você e te perguntar: e aí, está pronto? Está com Jesus para ir para o céu? Ou não? Ela não vai te perguntar isso. E aí, você está bem, está com saúde? Está gozando de muita saúde, graças a Deus. Mas eu já conversei com pessoas gozando de muita saúde num dia e no outro dia amanheceram mortas. Parada cardíaca, AVC. A morte, ela não vai nos perguntar nada. Ela apenas vai vir cumprir com a tarefa dela, que é levar almas para o inferno. Porque o único lugar que a morte leva é para o inferno. Aqueles que são de Deus, a morte não tem poder de tocar, Deus os leva. É por isso que a Bíblia diz assim, a Bíblia faz essa separação: os que morreram em Cristo. Porque os que são de Cristo, a morte não leva, Deus os toma para Ele. É por isso que quando você vê aquela parábola do rico e Lázaro, a Bíblia vai dizer que Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Lázaro foi levado para o seio de Abraão. E o rico foi lançado no Hades. A morte chegou com ele acorrentado. Porque é assim que o diabo faz. O diabo, ele além de humilhar a pessoa aqui em vida, ele é terrível. Além de humilhar a pessoa aqui em vida pelo pecado, além de envergonhar a pessoa aqui em vida pelo pecado, ele ainda quer humilhar ela depois de morta. Ele ainda quer humilhar ela, ele quer envergonhar ela depois de morta. Porque você acha que o diabo pega uma alma assim, vem cá para o colinho do papai, e leva ela com cuidado e coloca ela lá no inferno? Não. Ela já está acorrentada mesmo pelo aguilhão da morte. Aí ele pega a corrente assim, furiosamente, e vem puxando como um cachorro. E vem arrastando, vem. E vem puxando. E chega lá no inferno e lança de qualquer jeito lá.
A Bíblia diz: e o rico foi lançado no Hades. Quem é de Cristo é tomado para Cristo. Mas quem não está em Cristo é arrastado pelo diabo para o inferno. Eu digo isso para você aqui porque você está aqui nessa noite ouvindo esta palavra. E não é para gerar temor em você. É para que você entenda que Cristo te levantou para resgatar almas. Precisamos entender isso. Eu gostaria que você escrevesse aí na tábua do seu coração, escrevesse em um caderno, que talvez você moldurasse e colocasse num quadro lá no seu quarto, para que nós entendamos uma vez por todas: a igreja não é um navio de passeio, a igreja não é um cruzeiro, a igreja não é o Titanic, a igreja é um bote salva-vidas. É como aqueles botes que foram do Titanic, o bote salva-vidas. A igreja é um bote que está em alto mar, à deriva, em alto mar, para resgatar almas que estão à deriva. A igreja sou eu, a igreja é você, querido. No dia que você, escute isso, e eu já vou terminar. No dia que você entender que Deus te colocou aqui e te manteve aqui com um propósito. Qual é? Salvar almas. Todas as outras coisas vai ser acrescentada na sua vida. Porque a Bíblia vai dizer assim em Provérbios: o que ganha almas, sábio é. Não precisa falar mais nada. Não precisa de eu falar mais nada. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. E eu quero desafiar você. Eu sei que você tem vários amigos, você tem muitos amigos, mas que nessa noite você escolhesse apenas um amigo entre todos os amigos que você tem. Aquele que você olha e diz assim: nossa, meu Deus do céu, fulano está na pior. Jesus precisa encontrá-lo. Jesus precisa resgatar. Aquele amigo seu que ainda não conhece a Cristo. E eu gostaria de desafiar você nessa noite a orar por ele. Mas não só nessa noite, não só hoje. Mas que você pegasse o nome dessa pessoa, que você escrevesse o nome dessa pessoa na sua lista de oração e colocasse esse nome na frente dos seus pedidos. Colocasse esse nome na frente do seu pedido pela casa própria, na frente do seu pedido pelo carro novo, na frente do seu pedido por saúde, na frente de todos os desejos do seu coração, que você colocasse esse nome na frente. E que de hoje em diante você orasse com toda a intensidade. Por que na frente? Porque vai ser um momento que a sua oração vai estar mais vigorosa. E você vai orar primeiro por almas. E depois, se sobrar força, você ora por o resto. Mas você vai orar por almas. E você vai orar por essa alma que você está pensando nela aí agora. Pensou? Pensou? Quem pensou, diga bem aí. Pensou uma pessoa? Pensou nela. E você vai escrever o nome. Escute isso, escreva o nome dessa pessoa. Ah, pastor, eu não tenho lista de oração. Então começa com o nome dessa pessoa. Escreve o nome dela lá. E de hoje em diante você vai orar por ela. Você vai lutar por ela. O diabo vai tentar parar você. Por que eu estou falando? Escreve o nome e coloca visível. Porque o diabo vai esconder esse nome de você. O diabo vai fazer você esquecer dessa pessoa. O diabo vai fazer essa pessoa brigar com você. O diabo vai fazer essa pessoa sumir da sua frente. Mas não desista dela. Se ela realmente é amigo seu, é amiga sua, não vale desistir. Amém? Não vale desistir. Quem está me entendendo, diga amém. E até o final desse ano de 2022, você vai ter tirado uma alma da mão do inferno.
você vai ter tirado uma alma das garras de Satanás e vai ter trago ela para a luz de Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Sem citar o nome dessa pessoa, e agora começa a orar por ela. Mas lembre-se que é uma batalha, não é um passeio, é uma guerra. Lembre-se disso. Essa alma está tão acorrentada pelo diabo que você não imagina o quão terrivelmente Satanás a tem acorrentado. Comece a orar, querido. Cadê? Eu quero ouvir sua oração. É assim que você quer resgatá-la? É assim que você recompensa essa amizade que você tem por ela? É assim que você recompensa essa amizade que você tem por ele? Começa a orar com empenho, começa a orar com força, começa a orar com todo o seu fôlego, com toda a sua força. Satanás vai soltar essa alma, Satanás vai soltar essa vida. O inferno não vai mantê-la acorrentada por muito tempo. O diabo não vai mantê-la aprisionada por muito tempo. Porque hoje Deus entra nesta batalha. Deus entra nesta guerra hoje. Deus entra nesta batalha hoje. E Satanás não vai mais aprisionar esta alma. Talvez você está aqui e a sua oração é por você mesma. Eu oro para que o diabo solte a sua alma. Eu oro para que Satanás solte as amarras que aprisionam a sua alma. Eu oro para que o espírito do maligno, aprisionador de almas, solte esta vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro para que o espírito de tranca-rua, para que o espírito de preto velho, eu oro para que o espírito de pomba-gíria, eu oro para que o espírito das trevas, o espírito da morte, solte esta vida agora, em nome de Jesus. Solta essa alma agora, diabo. Em nome de Jesus, solta esta alma agora. A igreja vai orar por este amigo. A igreja vai orar por esta amiga. A igreja vai orar por esta alma. E o inferno vai ter que soltá-la. Você que está me acompanhando aí da sua casa, começa a orar por esta alma, começa a orar por esta vida, começa a orar e agora